Olá, caríssimos, tudo bem com vocês? Quem vos fala aqui é o professor Éder Ramos e vamos dar continuidade à aula de redação, a nossa aula 8 de redação do primeiro ano, e vamos falar hoje sobre a conclusão do texto dissertativo argumentativo. Doutores, eu tenho certeza que já tem alunos fazendo ótimas produções textuais e ótimas conclusões. Essa aula é importante, claro, para todo mundo, para todos os alunos, mas para aquelas pessoas que estão com dificuldade ainda de como fazer a conclusão, a proposta de intervenção. Que eu percebi durante as aulas, algumas pessoas que não estão com a técnica ainda de como produzir uma conclusão. Então, a aula de hoje serve em especial para estes alunos e, claro, também para os demais que sempre, com o abranger do conhecimento, novas descobertas, novas formas de aprender e novas maneiras sempre serão plausíveis, ok? Então, vamos lá, doutores. Primeiramente, vamos começar pela estrutura. Vocês têm que entender o seguinte: a estrutura desse dissertativo argumentativo, em sua conclusão, ela vai se pautar da seguinte forma: nós teremos um conectivo conclusivo, nós teremos uma ratificação da tese e nós teremos uma proposta de intervenção. Essa é a estrutura da nossa conclusão. A nossa conclusão, que ela irá ter em média de 5 a 9 linhas, doutor, 5 a 9 linhas, sim, doutores. Uma proposta de intervenção, ela vai ser muito detalhada. Então, por isso que eu aconselho, faça os parágrafos em média de 5 a 7 linhas. 7 linhas eu acredito que é a medida mais adequada. Professor, mas eu fiz 8, tem algum problema? Não. O importante é você respeitar as 30 linhas e, claro, que o número de linhas dos parágrafos não fique de forma dissimilar, ou seja, tem uma simetria entre elas. Mas varie entre 5 a 7 linhas. Por que eu acho 7 linhas ideal? Imagina o seguinte: você faz 7 linhas na introdução, 7 linhas no D1, 7 linhas no D2, já temos 21 linhas. Então, sobram 9 linhas para você fazer a conclusão. Ou seja, você nem vai ficar preocupado por falta de espaço, como também você vai ter a oportunidade de ter muitas linhas para poder detalhar bem a sua proposta de intervenção. Que é isso que irá fazer com que você tire uma boa nota na competência 5, proposta de intervenção. É a capacidade de detalhamento que você tem em relação à proposta. Mas de início, vocês entendam isso. Nós teremos conectivo conclusivo, ratificação da tese e proposta de intervenção, que nós iremos adentrar à frente de cada um. Doutores, mas para relembrar, quais são os conectivos conclusivos? Ou seja, professor, com quais conectivos eu inicio minha conclusão? Professor, eu inicio com contudo, não é? Não, doutores, contudo é adversativo. Eu já vi diversas conclusões iniciando com contudo, mas contudo é adversativo. Quais são então os conectivos que eu vou iniciar o meu texto, na verdade a minha conclusão do texto dissertativo argumentativo? Doutores, aqui nós temos alguns exemplos de demonstrações e textos que você pode iniciar com a sua conclusão. Desculpem, olha só. Eu posso iniciar, fazer meu texto, minha conclusão do texto dissertativo argumentativo, iniciando como: fica claro, portanto, infere-se, portanto, logo deduz-se, desprende-se com isso, dessa forma percebe que, dessa forma pode-se perceber que, dessa forma percebe-se também estaria correto, portanto fica evidente, desse modo é imprescindível, diante do exposto evidenciam-se, observa-se então, portanto. O aluno questiona: professor, e se eu começar com concluindo? E se eu começar com conclui-se? Se eu começar assim por fim, tá certo? Não, doutores. Essas modalidades, por fim, conclui-se, concluindo, não é a maneira adequada de você fazer a sua conclusão do texto. Por quê? Porque irá provocar uma ideia de redundância. Se você já vai concluir, para que você avisar que irá concluir? A partir do momento que você fala conclui-se, concluindo, você está avisando que vai concluir. E, na verdade, isso causa redundância, prolixidade no seu texto.
É a mesma coisa de você iniciar lá na introdução e tá iniciando. Ou então você vai partir para o desenvolvimento, não, a desenvolvendo. Se você não faz isso nas demais partes do texto, então você também não deve fazer na sua conclusão. Então esses são os principais conectivos conclusivos que você pode utilizar na sua conclusão. Existem outros? Existem. Como por exemplo, sendo assim sendo, dado isso, isto posto. Existe uma grande enumeridade de formas de você iniciar com o meio de um conectivo conclusivo. Aqui tem alguns exemplos que você pode utilizar. Professor, ouvi na internet algumas modalidades que eu gostei muito, como em virtudes fáceis mencionadas, analisando o que foi exposto. Eu posso utilizar? Doutores, eu recomendo que não. Por quê? Porque essas já são expressões batidas, já se transformaram em clichês que há diversos anos foram utilizadas. Na internet ainda é postado como meio de você iniciar seu texto, sua conclusão, mas eu não aconselho mais você utilizar esses termos para a ideia de clichê, ou seja, frase desgastada, frase batida, que o corretor não a considera mais tão importante ou relevante, e tirar a originalidade e as marcas de autoria do seu texto. Ok? Então essas são as principais que você pode utilizar. Então, primeiro passo, vou começar minha conclusão, conectivo conclusivo. A partir do conectivo conclusivo, então, eu vou fazer a paráfrase da tese. Doutores, professor, mas como fazer a paráfrase da tese? A paráfrase da tese, na verdade, doutores, você pode fazer de três formas. Você pode fazer por demonstração do objetivo a ser alcançado, ou seja, você já pode começar mostrando o que você quer alcançar com aquela proposta de intervenção. Na verdade, o que é que você quer alcançar geralmente? Você quer alcançar a resolução da problemática. Então, você já vai iniciar, claro que nós teremos exemplo aqui na frente, mas você já vai iniciar tentando demonstrar o que você quer alcançar com a resolução do problema. Geralmente é o que? A resolução da problemática lançada na tese. Você pode também fazer uma constatação da gravidade do problema. Doutor, sim, mas você mostrou uma problemática no tema, sobre o tema. Que se o Enem escolher um tema a ser discutido, é porque a problemática dele é relevante. Você discute essa problemática no seu texto, no seu desenvolvimento, na sua introdução, no seu desenvolvimento no D1, no D2. Na conclusão, você reitera a gravidade da problemática na qual esse tema está inserido. E a terceira maneira de você fazer a sua paráfrase da tese é a constatação da necessidade de medidas para solucionar a problemática lançada. Por exemplo, doutores, vamos pegar de forma exemplificativa. Imaginamos o seguinte, o último tema da redação do Enem, o tema da redação do Enem 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ok, doutores? Vamos pegar aqui a introdução, porque é muito importante, doutores, que vocês entendam que a conclusão do seu texto é o que? É uma solução da tese lançada, uma solução da problemática lançada. Se você lançou uma problemática lá na introdução, você vai solucionar na conclusão. Então, você deve estar interligado com a introdução. Lembrando, doutores, as problemáticas que você lançou no texto devem ser resolvidas. Você não irá resolver outras problemáticas, mesmo que tenha a ver com um assunto que você não lançou no texto, ok? Então vamos analisar essa introdução. O cinema se tornou uma tecnologia com grande potencial expressivo. Vou pegar aqui que eu acho mais legal aqui com marca texto. Olha, o cinema se tornou uma tecnologia com grande potencial expressivo e por essa razão é considerado uma forma de arte. Opa, doutores, aqui nós iniciamos um tipo de contextualização por conceituação, né, doutores? Por afirmação, houve uma afirmação aqui. Então, contextualizando, houve a contextualização. Agora vamos lá. Simultaneamente, olha só, apresenta elevado valor lúdico, prova pelo recente sucesso de obras como Coringa e Vingadores Ultimato. Ó, doutores, repertório aqui entrando.
repertório sociocultural, filmes. Infelizmente, olha, nós temos uma marca de autoria, olha só, a autoria do autor. Infelizmente, no contexto brasileiro, vejamos, trazer para a ideia do Brasil, no contexto brasileiro, nem todos têm, olha só, para não generalizar, o tem aqui tem acentuado por ser o verbo ter no plural, amplo acesso a tal maravilha. Ou seja, aqui nós temos o que? O recorte temático, também conhecido como nem todos têm amplo acesso a essa tal maravilha. Aqui nós temos então que o recorte temático nós chamamos de problemática. Então, qual é a problemática? Que nem todos os brasileiros têm acesso a tal maravilha. Agora vamos para a tese. Nesse sentido, conectivo, conclusivo, percebe-se a existência de problemas sociais e econômicos que dificultam a democratização dessa atividade no país. Doutores, relembrando a aula de tese, qual é esse tipo de tese aqui? Tese por responsabilização. Por quê? Eu responsabilizei tanto os problemas econômicos quanto os sociais e econômicos por serem provocadores dessa problemática, que é o que, infelizmente, no contexto brasileiro, nem todos têm acesso a tal maravilha, ok? Ou seja, ao cinema. Então, vamos lá. Como seria a proposta de intervenção, então, para este tema? Vamos analisar, na verdade, 3 paráfrases que se encaixariam com esse tema. Doutores, relembrar, quais são os tipos de paráfrases que nós podemos fazer mesmo? Podemos fazer uma paráfrase por demonstração do objetivo a ser alcançado. Vamos analisar aqui. Qual o problema aqui, doutores? A introdução. Qual é a problemática? A problemática é o quê? Que, infelizmente, no contexto brasileiro, nem todos têm acesso amplo a tal maravilha, ou seja, o cinema. Então, qual o objetivo a ser alcançado? Dar o quê? Democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Esse é o objetivo a ser alcançado. Ok? Então, vamos lá. Como é que fica, então, a paráfrase da tese? Nós temos aqui, iniciamos com o que, doutores? Conectivo conclusivo. Uma maneira de um conectivo conclusivo é, olha só, dessa forma, vírgula. Percebe-se que, o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Olha só, doutor, demonstração do objetivo a ser alcançado. Qual é o objetivo aqui a ser alcançado? A construção de uma sociedade mais igualitária. Dessa forma, percebe-se que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Nós temos aqui, então, a demonstração do objetivo a ser alcançado. Segunda forma de você lançar a sua tese na sua conclusão. Na verdade, desculpem, você haver uma ratificação da tese na sua conclusão. Constatação da gravidade do problema. Doutores, esse problema é grave? Gravíssimo, não é? Então, se há um problema o quê? Eu até abordei questão sobre responsabilidade, tanto social e econômica, são os problemas essenciais relacionados a esse tema. Como é que fica, então, uma paráfrase da tese desta forma? Conectivo conclusivo. Diante do exposto, olha só, evidenciam-se os desafios sociais e econômicos para o pleno acesso da população brasileira às obras cinematográficas. Doutor, diante do exposto, evidencia os desafios sociais e econômicos para o pleno acesso da população brasileira às obras cinematográficas. Doutor, vejamos aqui que eu mostrei a importância, a gravidade da problemática na resolução desse problema. Evidencia desafios, ou seja, mostra que isso é um desafio, é algo relevante a ser superado. E outra forma de você fazer a paráfrase da tese é a constatação da necessidade de medidas para solucionar esse problema.
Ou seja, você já inicia mostrando, olha, devem ser feitas medidas para solucionar determinado problema. Aí você lança qual o tema, claro, né? Por exemplo, é necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Vejam, doutores, olha só, começo logo com mostrando a importância. É necessário, portanto, ideia conclusiva, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Vejamos, doutores, eu fiz a paráfrase de 3 formas diferentes, por demonstração do objetivo a ser alcançado, por constatação da gravidade do problema e por constatação da necessidade de medidas para solucionar a problemática sobre o mesmo tema. Então, você tem essas 3 possibilidades de fazer a paráfrase da tese sobre os temas que vocês estão discutindo, ok? Então, vamos lá, doutor. Eu dou uma dica para vocês, doutor. Na verdade, eu gosto de chamar super dicas de como você fazer paráfrase da tese. Eu gosto de utilizar muito a Constituição, utilizar uma filosofia, uma ideia filosófica para fundamentar a minha paráfrase da tese. Por exemplo, doutores, olha só. Vamos pegar aqui, ó, conectivo conclusivo. Infere-se, portanto, olha só, que para o alcance dos objetivos da nação previsto no artigo 3º da Constituição, que prevê uma sociedade justa, livre e solidária, é imprescindível que... Aí você lança a problemática, doutores. Aí você lança o que? A sua proposta de intervenção. Vejamos só, o que é que diz o artigo 3º da Constituição? Que é um dos objetivos da nação brasileira é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso vai ser englobado em quase todo o tema do Enem. Quase todo o tema do Enem irá haver uma falta de justiça, uma falta de liberdade ou uma falta de solidariedade, de fraternidade. Então, se você vai solucionar o problema, você pode fundamentar dessa forma, lançando o artigo 3º da Constituição. Olha só. Fecha, portanto, que para o alcance, olha só, eu não vou lançar uma proposta, eu não quero resolver o problema, para o alcance dos objetivos da nação, o tema do Enem envolve todo o Brasil, da nação, previsto no artigo 3º da Constituição, que prevê uma sociedade justa, livre e solidária. É imprescindível que... É o momento de você lançar as propostas. Outro dica. Portanto, conectivo, para que a teoria do filósofo Thomas Hobbes, que o homem é lobo do homem, não se concretize mais nessa situação, é necessário que... Doutores, a teoria de Thomas Hobbes traz que o homem é lobo do próprio homem, ou seja, o homem é quem vai destruir o próprio homem. O homem vive nesse duelo de egoísmo, duelo de poder, duelo de tentar ser o melhor, de um passar por cima do outro. Isso, teoria de Thomas Hobbes, você pode trazer para diversos temas do Enem. Então, uma forma de você trazer como objetivo da proposta de solução é você tentar acabar com esses fatores que se relacionam com a teoria de Thomas Hobbes, do homem lobo do próprio homem. Então, portanto, para que a teoria do filósofo Thomas Hobbes, de que o homem é lobo do próprio homem, não se concretize mais nessa situação, é necessário que... É interessante nessa situação você traga o tema específico no qual você está trabalhando. Quanto mais especificidade for, melhor, viu, doutores? Outro exemplo de dicas, viu, doutores? Deduz-se, portanto, que para os valores constitucionais de liberdade, igualdade e fraternidade se concretizem no meio social, é imprescindível que tal problemática seja erradicada. Para isso, doutores, então, os valores sociais da Constituição brasileira, do Estado brasileiro, são valores inspirados na Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, deduz-se, portanto, para que os valores constitucionais de liberdade, igualdade e fraternidade se concretizem no meio social, é imprescindível que tal problemática seja erradicada. Por isso, doutores, eu coloco tal problemática, mas aqui é interessante você abordar trazer o tema, na verdade, específico. Por exemplo, se fosse o tema voltado para a questão do acesso ao cinema. É imprescindível que a problemática relacionada à elitização do acesso ao cinema, ok? Seja erradicada. Para isso, é o momento de lançar a proposta de intervenção.
Doutores, aqui são apenas sugestões, são apenas dicas. Eu trouxe para abordar para vocês forma de você trazer filosofia, de trazer ideias de como fazer a parafrase da tese de uma forma criativa que você irá ganhar até mais pontos do que simplesmente repetir de forma parafraseada o que está lá na introdução, ok? Eu acredito que dessa forma você irá ganhar mais pontos, sem falar que dessa forma também você está utilizando repertórios socioculturais. Já imaginou? Você vê a introdução, fez o envolvimento, não lançou nenhum repertório sociocultural, não ganhou nenhum ponto na competência 2 ainda. E competência 3 está sendo falha. Vou ganhar aqui na conclusão. Ok? Então são sugestões. Agora o momento da proposta de intervenção. Doutores, a proposta de intervenção, esse nome dito porque fala proposta de solução, mas na verdade não é uma solução, é uma intervenção. Por que intervenção? Porque você tem que lançar uma ideia de algo que irá intervir no problema. Não precisa necessariamente algo que irá resolver o problema, erradicar. Porque é praticamente impossível que você em 5 linhas você solucione um problema basilar. São sugestões de como resolver esse problema. Por isso uma intervenção que pode resolver ou pode amenizar a problemática. Ok? Então não vai ser nada milagroso não. Você tem que entender que ela terá alguns critérios. Primeiramente, irá respeitar os direitos humanos. Ao aluno se questiona, professor, mas esse respeito aos direitos humanos teve a associação que trata a escola sem partido, que entrou com uma ação judicial dizendo que não há necessidade do Enem seguir esse critério dos direitos humanos. Doutores, essa discussão foi pautada em relação à redação completa. Qualquer tema de redação que você desrespeitasse os direitos humanos, você seria anulado, ou seja, nota 0. Isso acabou sim, sua nota não mais será 0. Só que, na conclusão, se você fizer uma proposta de intervenção desrespeitar os direitos humanos, você não vai ganhar ponto da competência 5. Ou seja, não vou tirar 0, não, mas vou perder aqueles 200 pontos que eu tenho na competência 5, ok? Vamos aqui. Professor, então, mas é impossível. Não, às vezes, muitos alunos que pensam que têm propostas um pouco ortodoxas, mas não caem na mente, na ideia, na real, de que estão desrespeitando os direitos humanos. Vamos ver com um exemplo aqui na frente, viu? Atualidades. Doutor, se ser atualizado é muito importante para você fundamentar a sua proposta de intervenção. Por exemplo, na sua proposta de intervenção, você não precisa necessariamente criar algo inexistente. Você não precisa inventar algo. Você pode sugerir algo que já existe. Como, por exemplo, uma sugestão que eu vi sobre a crise hídrica no Brasil, no Nordeste, e o aluno abordou sobre uma questão de que deveria fazer no Nordeste, assim como os Estados Unidos fez com Las Vegas, que transformou uma região desértica em uma cidade turística e que arrecada vários fundos de dinheiro, vários fundos para a manutenção da sociedade, para a manutenção da cidade, e com isso trouxe investimentos e também a questão da potencial hídrico para a cidade. Achei super interessante, trouxe uma ideia que já existe, mas como sugestão para a solução no Brasil. Ou seja, doutor, o que eu quero dizer? Se você vê que algo já existe no mundo em relacionado ao tema, você pode trazer com proposta de intervenção para a sua proposta em seu texto. Outro, por exemplo, que acontece em Israel sobre a questão do cotejamento de água. Israel também é uma região desértica. Você pode trazer, assim como feito em Israel, seja feito no Brasil. É uma sugestão que pode ser trabalhada. Ok, doutores? Então, a questão de você se ter atualizado é muito importante. Coerência, né, com sugestão, doutores. Essa questão de coerência é você não imaginar que você vai fazer uma proposta de intervenção que, na verdade, ela é inexistente. A questão da viabilidade, que ela é impossível de acontecer. Ela, na verdade, você não lança uma proposta de intervenção que você sabe que o Brasil não tem meios para que aquilo ocorra. Você não tem meios para que aquilo seja desenvolvido. Então, falta coerência na sugestão também, falta viabilidade. E, claro, você vai detalhar sua proposta de intervenção. Lançar propostas de intervenções genéricas, você com certeza sua nota será muito baixa. Mas na frente nós iremos mostrar como fazer isso. Ok? Doutores, voltando aqui à ideia de
de desrespeitar os direitos humanos. Vejamos aqui, nós temos aqui alguns exemplos de redações que nessa época foram eliminados, porque foi em 2016 que os autores, na verdade, desrespeitaram os direitos humanos, muitos até sem perceber. Alguns acreditam uma certa intenção mais maléfica e outros eu acredito que até sem perceber. Vejamos aqui as pérolas destes alunos. Olha só. O tema do Enem 2016 era sobre a questão de como combater a intolerância religiosa no Brasil, certo? Olha só as propostas de solução que muitos alunos lançaram e, claro, foram eliminados. Para combater a intolerância religiosa, deveria acabar com a liberdade de expressão. Olha, doutores, isso aqui você está desrespeitando um direito social fundamental brasileiro, o artigo 5º da Constituição, a liberdade de expressão. Então, inaceitável você ir contra os direitos humanos. É um direito humano isso, direito de liberdade de expressão, de se manifestar. Podemos combater a intolerância religiosa acabando com as religiões, implantando uma doutrina única. Meu amigo, olha só, vejamos, olha só, se a Constituição nossa ela traz o partido laico, o Estado laico, a liberdade de manifestação, como haver uma liberdade de manifestação obrigando a ter uma única só religião? É impossível, né, doutores? O Estado deve paralisar as superexposições de crenças e proibir as manifestações religiosas ao público. Olha, doutor, se é algo restrito, se é totalmente o contrário. A pessoa que não respeitar a devoção do próximo não deveria ter direito social como o voto. Doutor, eu acho que ele nem percebeu. Ele achou, olha, essas pessoas desrespeitam a crença de outro, eu tenho que caçar uma punição muito séria. Ou vou tirar dele os direitos de voto. Doutor, eu sei que é uma punição, mas tirar o direito de voto, você está tirando um direito, uma cláusula pétrea do cidadão também, que é ter o direito ao voto, o voto ser universal, secreto. Então também desrespeitar aqui, você não pode abordar também dessa forma. Isso é muito radical. Não seja tão radical na sua proposta de intervenção. A única maneira de punir o intolerante é obrigando a frequentar a igreja daquele que foi ofendido, para que aprenda a respeitar a crença do outro. É outra introdução que eu acho que eu percebo que o aluno não percebe que ele está respeitando o direito de ir e vir do cidadão. Você não pode obrigar uma pessoa a assistir. Se a ideia é a liberdade religiosa, se a ideia é a liberdade de culto, você obrigar a pessoa a assistir um culto no qual ele não faz parte, você está totalmente sendo intolerante também. O que o indivíduo não respeitar a lei seja punido com a perda do direito de participação de sua religião, que ele seja retirado de sua religião como punição, né, doutor? Novamente, como combater a intolerância religiosa fazendo outra forma de intolerância religiosa. Por haver tanta discriminação, o caminho certo que se tem em tomar é acabar com todas as religiões. Cara, eu acho que o mais radical de todos. Bora acabar com tudo, tocar fogo no mundo e ninguém mais tem religião nenhuma. Pô, uma ótima proposta para combater a intolerância religiosa. Só que não, né, doutores? Que a cada agressão cometida, o agressor recebesse na mesma proporção tanto agressão física como material. Doutores, essa proposta de intervenção do cidadão está resolvendo aqui, ó, na bala, resolvendo aqui na confusão, resolvendo aqui nas vias de fato. Doutor, todas essas propostas de intervenção desrespeitaram os direitos humanos e, claro, foram eliminadas nota 0 na redação. Mas, então, professor, o que é que então tem na minha proposta de intervenção? Doutores, quando você for lançar a proposta de intervenção, você tem que fazer antes uns questionamentos. O que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema abordado pelo tema? Você tem que imaginar quem vai executá-lo, ou seja, quem vai fazer essa proposta, quem vai solucionar esse problema, quem é o órgão, quem é a entidade que vai resolver esse problema. Por exemplo, doutores, chamamos de agentes. Se é um agente do setor público, do Estado, você pode analisar, pode ser o governo federal, pode ser o Estado, pode ser o poder público. Só que eu gosto quanto mais detalhado, melhor. É importante que, por exemplo, você escolher os ministérios.
Se é um problema ambiental, escolha o Ministério do Meio Ambiente. Se é um problema em relação à saúde, o Ministério da Saúde. Se é um problema educacional, o Ministério da Educação. Se é um problema de infraestrutura, o Ministério da Infraestrutura. Se é um problema de segurança pública, Ministério da Segurança Pública. Se é um problema econômico, Ministério da Economia. Aí vai, doutores. Quanto mais você detalhar, melhor para o seu texto, ok? Aí é na questão do poder público. Você pode trazer mais a questão, pode ser órgãos do STF, podem trabalhar no problema, pode ser juizados da infância e da juventude, pode ser conselhos tutelares, pode ser a sociedade civil, pode ser a sociedade, pode ser as instituições de ensino, faculdades, pode ser a mídia, pode ser... Quando eu trago mídia, é importante trazer quais são as mídias que serão utilizadas, pode ser no Facebook, ser no Instagram, ok? Então, você pode ser o Ministério Público, que é responsável por fiscalizar muita coisa, a criminalidade no Brasil, investigação de políticas públicas corruptivas, o Ministério Público investiga. Então, você escolheu o agente que mais se adequa à solução do problema. É muito importante, ok? Como viabilizar essa proposta? Ou seja, doutores, não adianta você sugerir que algo deve ser feito. Você tem que dizer realmente como aquela proposta vai ser desenvolvida. Você não adianta simplesmente você dizer, deve-se investir mais na educação. Sim, doutores, mas investir em que na educação? Como? Em qual setor? Como é que vai ser feito esse investimento? Por exemplo, uma dica. Quando você diz que algo vai ser investido, vai ter gastos, pecúnia, dinheiro, dê uma sugestão de onde esse dinheiro irá vir. Por exemplo, doutores, se é um problema relacionado a crimes de trânsito, por exemplo, a questão da lei seca, da infração à lei seca, a questão da violência no trânsito, você pode dizer que lançar um programa que seja financiado pelo valor das multas que são pagas pelos contribuintes que são punidos por uma infração penal. Ou seja, aquele mesmo ato que o contribuinte paga por ter cometido um erro vai servir como investimento para resolver aquele problema. Se é um problema relacionado à segurança pública, você trazer aquele dinheiro que é depositado na fiança, seja feito um projeto, seja retribuído para resolver determinado problema. Se é um tema relacionado à corrupção, que o dinheiro revertido de operações da Lava Jato, operações de restituição do tráfico de drogas, seja investido. Muito interessante esses tipos de sugestões, viu? Para resolver o problema, você indicar de onde o dinheiro virá para resolver o problema. E, claro, você indicar também qual o efeito que isso pode alcançar, ou seja, você vai lançar quem resolver o problema, o que é que ele vai fazer de forma bem detalhada e qual é o efeito a ser alcançado em relação a isso. Por isso que nós dividimos a nossa proposta de intervenção em agente. Ele vai fazer uma ação. Essa ação terá um meio e um modo de ser realizado. Teremos a finalidade e o detalhamento. Ok? Professor, e como é que ficará posto na nossa conclusão? Doutores, ficará assim. Você lançará o conectivo conclusivo, depois a paráfrase da tese, consecutivamente, a sua proposta de intervenção. A sua proposta de intervenção, então, você escolherá o agente. Por exemplo, imaginamos aqui que aqui é o tema, é o governo federal. O governo federal, aí nós temos o que aqui, deve, que é a ação, né? Deve, aí nós temos que falar o que é que ele vai fazer, o que é que o governo federal vai fazer. Ele vai implantar um projeto, ele vai criar uma disciplina, ele vai modificar uma estrutura, uma lei. Doutores, a ação que o agente irá provocar. A partir da ação, você coloca a palavra por meio ou por intermédio. Doutores, eu dou uma dica, não colocar através, que é errado. Ou então por meio, por intermédio. Aí você vai dizer como aquela ação vai ser desenvolvida. Não se preocupe não, doutores, que na frente nós teremos exemplo. Aqui é só para você ver o esqueleto de como vai ser desenvolvido. E a fim de que é a finalidade. Uma vez que nós temos o detalhamento da finalidade. Doutores, só que
eu dou uma sugestão. Tudo aqui pode ser detalhado. Por exemplo, quando eu falo agente, a partir do momento que eu escolho o Ministério da Educação, quando eu falo o Ministério da Educação responsável pelo ensino público e privado brasileiro, a partir desse momento eu já estou detalhando o meu agente. Então isso é muito importante. Já ganhei pontos no detalhamento. Eu estou lembrando que aqui, olha, aqui eu tenho 40 pontos. Aqui eu tenho mais 40 pontos, aqui eu tenho mais 40 pontos, aqui mais 40 pontos e aqui mais 40 pontos. Aqui no caso, então, eu tenho os 200 pontos. Cada elemento desse valerá 40 pontos para a minha redação. Suponhamos que eu já faço detalhamento aqui do agente, eu já ganhei ponto no detalhamento. Então, se eu esquecer um detalhamento de outro desses elementos aqui, ação, meio e finalidade, mas eu já me garanti aqui no agente, ok? Mas é importante detalhar, eu acho que até todos. Vamos ver na parte como é que fica, né? Primeiramente, vamos ver erros. Propostas de redação, propostas de intervenção erradas. Para análise, separamos algumas propostas do tema do Enem 2015, a persistência da violência contra a mulher. Vejamos, olha só, olha a proposta. Portanto, devemos ter respeito com a mulher do nosso país, porque mulher é ser humano igual a qualquer um. Vejamos, doutor, uma proposta de intervenção totalmente sem sentido. O estudante não desenvolveu uma intervenção, não há uma sugestão de plano para a solução do problema, a proposta é insuficiente, é mal desenvolvida, é uma proposta de intervenção. Uma proposta de intervenção bem construída, aqui que vocês podem ler, além de estar articulado no texto, deve conter um detalhamento do que fazer, como fazer, os meios e os participantes da proposta. Aqui, na verdade, não temos nada. Portanto, devemos ter respeito com a mulher. Devemos ter... Quem vai ter respeito? O que vai ser feito para ter respeito? O que vai ser criado para que a mulher seja respeitada? Nada, o aluno não colocou nada. Então, aqui nós temos, na verdade, nota 0. Outra proposta de intervenção também errada. Deve-se ter em mente o quão prejudicial isto é perante a sociedade feminina, sabendo que apenas uma revisão dentro da Constituição Federal podia ser uma grande ajuda para a solução do feminicídio. Doutor, o estudante fez apenas um esboço da proposta de intervenção. Ele utiliza apenas um agente para a solução do problema, mas não diz como fazer, os meios para fazer, quem mais poderia participar da proposta de solução, que tipo de revisão seria feita na Constituição, o que deveria ser proposto. Vejamos, não está muito vago, está muito amplo. Ele fala aqui, deve-se ter em mente o quão é prejudicial isto perante a sociedade feminina, sabendo que apenas uma revisão dentro da Constituição Federal poderia ser uma grande ajuda para a solução. O que eles vão utilizar na Constituição? Revisar o quê? O que está errado? O que deve ser modificado? Como vai ser modificado? Ok? Outro exemplo errado também. A mulher tem força, coragem e determinação, como o homem pode ter. Ela é capaz do que o homem é capaz. Isso simplesmente porque ela também é humana. É preciso que a sociedade deixe isso de lado e lute contra qualquer tipo de discriminação. Todos devem ser vistos de forma igual perante a lei e aos olhos do homem. Nesse caso, autores, não houve uma proposta de intervenção para o problema abordado, o estudante não apresentou medidas concretas de solução para o problema. Ou seja, não lançou nenhuma proposta de intervenção. O simplesmente falou que a mulher tem direitos iguais. Realmente muito vaga também, doutores. Quarto, torna-se evidente, portanto, que a violência contra a mulher ainda é grande no Brasil. Para que isso mude, o governo deve aumentar a pena para qualquer tipo de violência, tornando esse crime inafiançável. Ademais, a sociedade civil precisa pressionar o legislativo para a aprovação da lei que equipara os salários entre os sexos, por meio de petições, abaixo-assinados e manifestações. Afinal, todos são iguais perante a lei, como diz a Constituição. Então, vejamos aqui. Torna-se evidente, portanto, temos aqui os conectivos conclusivos, que a violência contra a mulher ainda é grande problema no Brasil. Doutores, nós temos aqui uma paráfrase da tese. Qual tipo de paráfrase da tese vocês lembram? Das modalidades, qual é que nós temos aqui? Que a violência contra a mulher ainda é grande no Brasil.
Vejam que nós estamos usando parafrasear a tese para mostrar a importância, a relevância da problemática, ok? Para que isso mude, olha só, o governo, temos aqui um agente, qual agente? O governo deve aumentar a pena, então nós temos aqui uma ação. O governo deve aumentar a pena de qualquer tipo de violência. Todos nós temos então a ação. Qual é a ação adotada pelo governo que é a gente? Aumentar a pena para qualquer tipo de violência, tornando esse crime inafiançável. Doutores, vamos lá. Aqui nós temos o meio e o modo. Ele vai aumentar a pena. Aumentar a pena como? Tornando esse crime inafiançável. Ok? Vamos lá. Ademais, a sociedade civil precisa pressionar o legislativo. Nós temos, ademais, em cima de outra proposta, a sociedade civil, nós temos o agente, a sociedade civil, qual é a ação da sociedade civil? Ele vai pressionar. Pressionar quem? O legislativo para a aprovação da lei. Olha só, o que vai fazer? Pressionar como? Para quê? Pressionar a lei que equipara os salários entre os sexos por meio de petições. Olha só, por meio de petições. É o meio que vai utilizar. Qual meio vai ser utilizado? Petições, abaixo-assinados e manifestos. Afinal, todos são iguais perante a lei, como diz a Constituição. Meus doutores, tem uma proposta de intervenção mais detalhada, mas eu acredito que não é a perfeita ainda por dias atuais. Vamos analisar outra proposta de intervenção, mas agora começando pela introdução, sobre o tema, a questão da publicidade infantil, a publicidade infantil em questão no Brasil. Olha só, é comum vermos comerciais direcionados ao público infantil, com a existência de personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos. A indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. No entanto, tendo em vista a idade desse público, surge a pergunta: as crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam? Doutores, posta intervenção. Fica clara, portanto, tem a necessidade, né? Fica claro, portanto, a necessidade de uma ampliação da legislação atual a fim de limitar, como já acontece em países como Canadá e Noruega, a propaganda para esse público, visando a proibição de técnicas abusivas e inadequadas. Vejamos, doutores, aqui nós temos uma proposta de intervenção que vocês notem que pega exemplos de outros países de como eles tratam essa solução, senão isso é meio viável. Além disso, é preciso focar na conscientização dessa faixa etária em escolas com professores que abordem esse assunto de forma compreensível e responsável. Então, vejamos, aqui não tem só a ideia de conscientização. Como é que vai ser essa conscientização? Vai ser por meio da escola, por meio de professores que abordem esse assunto de forma compreensível e responsável. Só assim construiremos um sistema que, ao mesmo tempo, consiga vender seus produtos sem obter vantagem abusiva da ingenuidade infantil. Ok, doutores? Agora, doutores, vamos partir para uma proposta de intervenção, começando pela introdução do último Enem. Percebam como as propostas de intervenção cada vez estão mais detalhadas e mais precisas. Foquem mais, doutor. Eu quero que as relações de vocês, as conclusões, vocês foquem em cima dessas últimas que eu irei expor agora. Por quê? Porque elas são o modelo mais essencial, o modelo mais moderno de como os alunos que estão estudando nota mil estão fazendo. Ok? Então vamos lá, começando pela introdução. O filme Cine Hollywood, doutor, vejamos,
que comecei por um repertório sociocultural filme, indiquei, né, que é um filme. Narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade do Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Doutores, nós temos aqui então que é a contextualização do tema por meio de quê? Repertório sociocultural, filmes, né? Então vamos lá. De maneira análoga, a ideia de comparação, a história fictícia, doutor, não filme, então, análoga à história fictícia, a problemática aqui, o recorte temático, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Nós temos aqui o recorte temático, ok? Vamos para a tese agora. Assim, conectivo conclusivo, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte, retornando cinema, contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Ideia negativa aqui, ideia que marca de autoria, né? Assim, eles afirmam que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência por parte das empresas trabalham com a sétima arte, contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Doutores, qual tipo de tese nós temos aqui? Tese por responsabilização, ou seja, eu responsabilizei, na verdade, o autor, tanto o Estado em relação à cultura, como a negligência de parte das empresas como responsáveis para a elitização do acesso ao cinema. Vamos ver aqui uma proposta de solução, então, para esse tema. É necessário, portanto, conectivo conclusivo, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Doutores, até aqui nós temos, então, a paráfrase da tese. Qual é o tipo de paráfrase da tese nós temos aqui? Lembram? Aquela que faz o quê? Que já indica a necessidade de medidas para resolver o problema, ok? Então, voltem lá, se não estiverem lembrando. Posto isso, o Ministério da Cultura, achamos aqui o agente. Bom dica para vocês, não existe mais Ministério da Cultura. Agora ele está englobado no Ministério da Cidadania e empata no Ministério da Educação, ok? O Ministério da Cultura deve fazer algo por meio de um amplo debate, entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema. Todos prestem atenção como está sendo detalhada a proposta. Ancine e profissionais da área lançar. Vejamos, doutores, que aqui é o seguinte. Aqui nós temos o Ministério. Deixa eu pegar aqui. Aqui nós temos o que? Nós temos o agente deve. Aí no momento de dizer ação, ele já disse como essa ação vai ser feita, o modo, o meio, que na verdade a ação dele é essa daqui, deve aqui, lançar um plano nacional de democratização ao cinema no Brasil. Ele só inverteu aqui. Por meio de um plano de debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema, a Ancine e profissionais da área, ok? Então a inversão dos atores aqui não vai alterar nada, está com sentido ainda. E qual é a finalidade de fazer isso? Eu tenho o que? Tenho o agente, tem a ação, que é lançar um plano nacional de democratização. Eu tenho um meio aqui, que é como eu vou fazer esse plano nacional, que é por meio de um debate entre Estado, sociedade civil e Agência Nacional de Cinema, que é a Ancine e profissionais da área. É que eu lanço esse plano. E qual é a finalidade? A fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Doutores, então tem o agente, eu tenho o meio, eu tenho o modo e finalidade. Ok, beleza. Só que, para eu atingir uma nota maior, isso detalhar
minha nota ele fica maior. Eu saio de 160 pontos e ganho o quê? 200 pontos. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda. Olha só o detalhamento. E estudantes de escolas públicas. Olha só, doutores. Aqui, se eu tivesse finalizado aqui, eu já teria ganhado 200 pontos. Professor, então eu tenho que lançar 2 propostas de solução? Não, você só precisa lançar uma. Se você lançar uma proposta e essa proposta tiver agente, meio, modo, finalidade e ser bem detalhado, já tem uns 200 pontos. Professor, então por que as pessoas às vezes lançam 2? É uma forma de você se garantir. Imaginamos que você lança 2 propostas. Uma ficou faltando algo, ficou faltando uma finalidade, um meio, modo, e na outra tem completo. O que é que o corretor vai fazer? Vai ler a completa e eliminar a outra. Se uma já tiver completa, ele nem vai ler a segunda, porque ele só quer uma. Então, 2 propostas com 2 agentes, na verdade, para você se garantir e tentar realmente, olha, se eu falhar numa, eu tenho a outra. O importante é que faça os elementos agente, meio, modo de finalidade, lançando ação, ok? Ademais, o governo, tem outro agente aqui, o governo federal deve também, olha só, é outra proposta, mediante oferecimento de incentivos fiscais. Ó, doutor, vamos lá? Deve. Foi feita a ação ainda? Não, não falei ação. Falei o quê? Deve também, mediante, aqui na para um meio, modo, mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Aqui nós temos a ação. Qual é a ação dele? Incentivar. Incentivar o quê? Os cinemas a reduzirem o custo dos ingressos. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de demais brasileiros. Doutores, vejamos aqui. Ele finalizou com a mesma ideia que foi lançada lá na introdução passada. O filme Cine Hollywood. Finalizei com a mesma ideia. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Você trazer essa ideia de finalizar com a ideia que você lançou lá no texto, na introdução ao desenvolvimento, é muito importante para a questão de coesão textual. Ok, doutores? Então, pessoal, então fala de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre redação, proposta de intervenção. E, claro, nas próximas aulas falaremos mais agora tratar sobre temáticas. Ok? Pessoal, boa sorte. Até mais.